Ideologia de gênero. Qual é a definição da tal ideologia de gênero? Da onde surgiu? Qual foi uma das principais idealizadoras dessa famosa teoria? É o que nós vamos apresentar nesse vídeo do nosso canal Derrubando Raciocínios, e hoje com um convidado muito especial, nosso irmão Lucas Silva. Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que nós estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse tema polêmico, louvado seja Deus, a respeito da ideologia de gênero. E hoje estou aqui do meu lado com o nosso irmão Lucas Silva, um estudante de enfermagem. Louvado seja Deus que nos ajudou em pesquisar a respeito desse assunto. Estamos aqui hoje para ver o que a ciência ela nos fala e o que a Bíblia diz acerca desse tema tão polêmico. E eu quero desde já saudar o nosso irmão Lucas com a paz do Senhor Jesus, e fique à vontade no nosso canal Derrubando Raciocínios. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim é um prazer estarmos nesta tarde reunidos para falar sobre um assunto tão polêmico e um assunto que acaba trazendo confusões tanto para os cristãos e tanto para aqueles que não são cristãos. Então a gente vai procurar a luz da Bíblia, e com o auxílio da ciência, entender e mostrar como você cristão pode se precaver desse mal que está disseminando nossos dias. Louvado seja Deus. E para iniciar esse estudo, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Louvado seja Deus. À luz da Bíblia, não existe nenhuma ideologia. O que existe, louvado seja Deus, o propósito de criação. Para que Deus criou o homem? Deus fez o homem com que semelhança? De um animal? De um peixe? De um réptil? Louvado seja Deus. O texto bíblico é claro e objetivo quando nos mostra, louvado seja Deus, que Ele fez o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Bom, para nós entendermos melhor o que é ideologia de gênero, vamos entender os conceitos separados: ideologia e gênero. Ideologia, em um sentido amplo, significa aquilo que seria ou é ideal. Gênero pode ser definido como aquilo que se identifica e diferencia os homens e as mulheres, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino. A ideologia de gênero ela tem as bases no comunismo. E a gente conhece hoje, pela sua criadora, a ideologia de gênero, pela Judith Butler. Ela é uma militante LGBT, filósofa, que traz esse movimento para os dias de hoje, nos dizendo que uma pessoa ela não nasce nem homem nem mulher. Ela nasce aquilo que ela nasce e ela vai decidir o que ela quer ser através da construção social e cultural. E dentro dessa ideologia de gênero, ela vai explicar dizendo que existe o transgênero, que é aquele que se identifica como homem ou mulher, sendo no corpo certo ou errado, e existe o binário, que é aquele que não se identifica nem como homem e nem como mulher. Essa Judith Butler, ela veio aqui no Brasil com um propósito, louvado seja Deus, de ministrar uma palestra, mas segundo o que nós vemos na internet, essa mulher ela foi vaiada, porque essa tal ideologia de gênero, o foco principal é destruir a mentalidade de nossas crianças. Louvado seja Deus. Ela nos informa que o homem não, que o ser humano não nasce nem homem nem mulher. Louvado seja Deus. O propósito era de destruição da mente, da mentalidade das nossas crianças. É tanto que saiu no YouTube, eu vou deixar aí o link na descrição. Olha só que tamanha aberração.
Homem de 52 anos, casado e pai de 7 filhos, diz ser uma menininha de 6 anos. Você viu? Homem de 52 anos, casado. Pai de 6 filhos, de 7 filhos. Louvado seja Deus. Informa pra gente que ele nasceu num corpo errado e que ele é uma menininha de 6 anos. Vê se tem cabimento, amado. Ideologia de gênero. Aí os nossos filhos, as nossas crianças, ela assiste uma cena como essa, o que há de passar na mente do ser humano? Um certo sociólogo, ele fez uma pesquisa, ele disse que o aprendizado por imitação é bem mais eficiente do que na leitura básica. Louvado seja Deus. Uma criança nos seus primeiros anos de vida, ela pode ser domada ou conduzida, louvado seja Deus, por aquilo que ela presencia, por aquilo que ela vê. Então a ideologia de gênero, amado, ela vem nos trazendo tal aberração para a destruição da moral ética e familiar de todo e qualquer ser humano. E é por esse motivo que eu quero que você leia conosco aí, louvado seja Deus, no livro de Gênesis, no seu capítulo 5, e o verso de número 1 e 2, que diz a palavra de Deus assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Louvado seja Deus. Então a gente vê o propósito da criação aqui, dizendo que Deus ele fez o ser humano, ele criou o ser humano. E a ideologia de gênero, ela vem nos trazendo o foco de que o homem pode ser o que ele quiser. Um homem pode se tornar uma menininha de 6 anos, como nós vimos no vídeo anterior. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ser humano que diz estar no corpo errado. Outro homem totalmente normal, casado, pai de uma filha, transformou-se em mulher e agora deseja se transformar em um cavalo. Pasmem. É isso mesmo, um cavalo com sela, cabresco e até mesmo domador. Não é uma coisa muito assustadora? Já pensou como pode a imagem e semelhança de Deus dizer que nasceu num corpo errado? Primeiro, se transformou em uma mulher. Segundo, resolveu não ser mais mulher, agora quis ser um cavalo, com cabresto, com sela e com um domador. Irmãos, olha só o que essa ideologia de gênero ela está nos trazendo. Para muitos pentecostais, eles vão nos falar que, louvado seja Deus, isso é que Satanás está trazendo. Louvado seja o nome de Jesus para a mente do ser humano. Eu não sou advogado de Satanás, querido. Não sou nenhum defensor dele. Mas na maioria das vezes, o texto bíblico vai nos dizer também, quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 6, verso 5 em diante, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Eu não vou atribuir culpa apenas para Satanás, porque a sua função não é outra senão matar, roubar e destruir. Mas observa que a ideologia do pensamento do seu coração, aleluia, trouxe o arrependimento no coração de Deus, e ele se arrependeu de ter feito o homem. Pastor Donizete, é um mal assim tão disseminado nos dias de hoje, que ele vem para nós disfarçado. Recentemente, uma creche inaugurou o primeiro banheiro unissex, tanto para menino quanto para menina utilizar. Então o inimigo ele tem utilizado de várias artimanhas para confundir a mente do ser humano, para confundir aquilo que Deus criou, né? Como o próprio pastor já leu, falando que Deus criou homem e mulher, né? E a sociedade vem tentando fazer coisas para tirar isso da nossa mente, fazer com que a gente se torne como essas pessoas dos vídeos. Infelizmente, o foco dessa ideologia é a destruição da família. E para quem ama, louvado seja Deus, e preserva a família, não é levado por essa tal ideologia de gênero. A coisa é tão assustadora, amados.
Nós já mostramos aqui, louvado seja Deus, o homem que ele disse que ele era uma menina de 6 anos. Isso, quando eu vi, irmãos, eu me choquei. A coisa é assustadora. Nós vamos deixar o vídeo oficial aí na nossa descrição aí embaixo, para você ter a veracidade do assunto. Louvado seja Deus. A gente vai estar deixando aí o link aí na descrição, para que você reveja também como o negócio é assustador. Louvado seja Deus. Eu estive vendo também uma entrevista de uma mãe, ela chorando por perder a sua filha para a ideologia de gênero. Ela descartou da vida dela a palavra família, e está seguindo, louvado seja Deus, esse movimento, aleluia, o movimento desses militantes tão diabólico, louvado seja Deus, de forma que ela até saiu de casa, irmãos, louvado seja Deus, excluindo da sua agenda essa palavra família, louvado seja Deus. Olha o que a ideologia de gênero ela trouxe, está trazendo para o nosso país, está trazendo para dentro das nossas famílias, para dentro do nosso lar. Mas o canal Derrubando Raciocínios está no ar para destruir tal aberração. E se você, aleluia, louvado seja Deus, ama a tua família, proteja a mente dos seus filhos, proteja a mente dos nossos adolescentes. Já basta que somos atacados, aleluia, por essa mídia secular, com mensagem subliminar, nos desenhos animados, aleluia, nas novelas profanas que nós temos aí. Qualquer dia desse eu vou estar gravando um vídeo aqui a respeito da televisão, que é um meio de comunicação que te afasta de Deus. Talvez você riu agora do que eu falei e disse, é uma hipócrita. Aleluia, louvado seja Deus. Está falando mal da televisão e gravando o vídeo para o YouTube. É simples se explicar isso aí, amado. A televisão, você não tem o controle dela. Louvado seja Deus, porque o que vem à sua casa, aleluia, são artistas profanos, aleluia, que não te dá nenhuma opção de mudança. Sua opção de mudança é de um canal para outro, e mesmo assim, o que apresenta-se no canal, apresenta-se de uma forma, aleluia, destrutiva também do outro. Já o canal do YouTube é diferente, o poder está na ponta dos meus dedos. O que eu quiser teclar lá é aquilo que nós vamos assistir. E a ideologia de gênero tem conseguido destruir muitas das famílias brasileiras. O que o irmão Lucas tem percebido nessa tal ideologia? É uma ideologia que ela vem atacando a gente de forma que a gente não perceba. Em pequenas coisas a gente já percebe ver a diferença. Por exemplo, às vezes a gente deixa as crianças assistindo desenhos, e nos desenhos as crianças querendo masculino querendo ser feminino, feminino querendo ser masculino, como o próprio pastor já disse, um meio que tem sido usado para contaminar a mente dessas crianças. E recentemente o MEC, ele aprovou, queria aprovar, mas não conseguiu, graças a Deus, uma cartilha de educação sexual para circular dentro das escolas, tanto na creche quanto no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Essa cartilha continha coisas falando que se uma criança de 3, 4 anos beijar a boca de uma outra criança, que deve se deixar porque é liberdade sexual. A criança ela precisa se conhecer, a criança ela precisa se decidir o que ela é. Então, de pouco em pouco, esse mal ele vem disseminando a gente, e nós cristãos devemos estar atentos para revidar, blindarmos as mentes das nossas crianças, dos adolescentes, como o próprio pastor disse, contra esse movimento. Louvado seja Deus. E como vamos fazer isto? É simples, é introduzindo nos nossos filhos a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Observa que o nome do nosso canal é Derrubando Raciocínios. Ainda ontem estava conversando com um conhecido aqui e pedi para ele que se inscrevesse nesse canal. Só de eu citar o nome do canal para ele, ele disse, olha, eu estou sentindo até um arrepio. Louvado seja Deus pelo poder que tem um nome. Porque esse nome não veio de mim, amado. Esse nome ele veio das escrituras sagradas, Derrubando Raciocínio. A base dele é lá em 2 Coríntios 10 e o verso 5. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, segundo o que o irmão Lucas falou, o texto base de como nós se defender deles é introduzindo a palavra de Deus. Você quer ver o que diz ainda? Louvado seja Deus. Aqui no livro de Mateus, abra sua Bíblia comigo. Livro de Mateus, no capítulo de número 19 e o versículo de número 4. Aleluia. Mateus, capítulo 19 e o versículo de número 4, que nos diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus:
Não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Ele não fez o homem achando que fosse uma mulher, e muito menos uma mulher achando que fosse um homem, ou fosse um animal, ou fosse um algo qualquer. Louvado seja Deus. Observa, nós identificamos também uma menina de apenas 20 anos de idade. Dá uma olhada nesse vídeo. Jovem de apenas 20 anos acredita ter nascido em uma espécie errada e afirma ser uma gata presa em um corpo humano. Fantasia-se como uma gata, tem medo de cachorro e já tentou caçar ratos. Isso é assustador, irmãos. Observa. Foca nesse vídeo para você entender o que a gente está falando. Eu vou deixar aí, louvado seja Deus, o link na descrição para que você acompanhe ele no seu natural. E observa que o que a ideologia de gênero aponta para nossos jovens, louvado seja Deus, e o que a palavra diz. Ela diz que a menina nasceu num corpo errado, que ela é uma gata, se fantasiando como uma gata, com medo de cachorro e a caça de ratos. Não tem cabimento. Louvado seja o nome do Senhor. E infelizmente esse movimento está arrastando multidões para si. Mas a palavra é clara e objetiva. Nós já lemos aqui que no princípio o Criador fez homem e mulher. Louvado seja Deus. O homem já com seu instinto, aleluia, louvado seja Deus, de guerreiro, de batalhador, aleluia, de protetor, de provedor. Enquanto a mulher, aleluia, mais meiga, mais frágil. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a ideologia de gênero quer distorcer isso. Louvado seja Deus. Talvez isso para você possa ser uma banalidade, mas olha o que está entrando dentro das nossas escolas. Observa o que os nossos filhos estão aprendendo lá. O que aleluia, os militantes querem introduzir na cultura estudantil, aleluia, das nossas crianças e dos nossos jovens. É por esse motivo que eu convidei aqui o nosso irmão, aleluia, Lucas Silva, para que ele apontasse para nós. Ele ainda é um estudante, ele está cursando aí o curso de enfermagem, e ele pode mais do que ninguém presenciar para nós o que ele tem aprendido lá acerca desse assunto. Amados irmãos, é até complicado você se colocar como cristão e profissional mediante uma situação como essa. Segundo o Código de Ética, não podemos desrespeitar e devemos aceitar que aquela pessoa é aquilo que ela quer ser. Eu como profissional futuro da saúde. Mas a gente pode perceber também que a ideologia de gênero ela traz muitos males para a nossa vida. Vou estar deixando aqui embaixo no link da descrição um artigo do Conselho Americano de Pediatria, que vai falar um pouco sobre o que essa ideologia de gênero ela faz. Ela acaba confundindo a mente de uma criança de 3, 4 anos que não consegue discernir ainda o que é certo, o que é errado, trazendo para ela uma confusão de quem ela mesma é. E quando uma pessoa ela aceita aderir a esse tratamento, a aderir a essa ideologia, ela começa a fazer uso de medicamentos, uso de cirurgia. Isso tudo vai acabando com o corpo dela. A puberdade não é doença. E muitos adolescentes, quando entram para esse movimento, acabam tomando bloqueadores, né? São bloqueadores de hormônios, que acaba com a pessoa. Ele vai parar a puberdade, não vai fazer com que o corpo se desenvolva. Tudo isso para uma melhora acreditando que a pessoa é algo que ela não é. Interessante que você falou que é o código de ética que está por trás de tudo isso. Mas que ética nós enxergamos, visto que você, que é o pai de família, você que é uma mãe de família, instrui, educa os seus filhos, e vem um sistema chamado código de ética, entre aspas, mudando toda a sua personalidade de educação aos seus filhos. Porque quem diz que educação se acolhe na escola, está errado. Educação vem de berço, vem de casa. Na escola se adquire a cultura, louvado seja Deus, conhecimentos científicos.
Louvado seja Deus. E na igreja, amado, louvado seja Deus, estamos para aprender a respeito da veracidade da criação. Louvado seja Deus. É tanto que a palavra de Deus, ela vai nos falar aqui em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 10, e o versos 6 e 7, que diz assim: desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Louvado seja Deus. Olha, desde o princípio da criação. Ou você pensa que a criação foi feita porque a relação sexual do seu pai com a sua mãe fez com que o espermatozoide se unisse com o óvulo e tornasse um ser humano ali. Um ser humano que não tem a sua identidade própria, que não sabe quem ela é, se ela é um ser humano, se ela é um animal, se ela é homem ou se ela é mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, aleluia, louvado seja Deus, o próprio Criador. Ele aderiu uma pergunta e disse: quem foi que formou os ossos no ventre daquela que está gestante? Louvado seja Deus. Não é um simples relacionamento sexual que vai fazer a existência de uma vida. Aleluia. Mas sim a própria criação de Deus. A palavra diz que, aleluia, quando Jeremias ele foi chamado, aleluia, louvado seja Deus, o próprio Deus o disse: olha, antes que você se formasse no ventre, eu já te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Quer dizer, a formação, a criação vem do próprio Deus, e não aquilo que a ideologia de gênero deseja que você seja. Nós temos aí no texto bíblico aqui, que vai nos mostrar, aleluia, louvado seja Deus, a respeito da criação do ser humano. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11, e no seu versículo de número 8 até o versículo de número 12, que nos diz assim: pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Nós vamos pular para o verso 11 e o verso 12, que diz assim: todavia, nem o homem é independente da mulher, e nem a mulher independente do homem no Senhor. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o princípio da criação, Deus fez o ser humano com sua finalidade. Agora vem essa aberração chamada ideologia de gênero para destruir, aleluia, para destituir, primeiro, esse nome chamado família. Segundo, destituir, aleluia, a existência da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Terceiro, fazer do ser humano uma marionete, aleluia, sendo dominado pelo sistema da atualidade. Visto que nós lemos no princípio aqui desse vídeo, aleluia, louvado seja Deus, com que finalidade foi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus criou o homem. Preste atenção que ele criou para dominar todas as coisas. Inclusive eu já gravei um vídeo, aleluia, a respeito desse assunto. Eu vou deixar aí no card, louvado seja Deus, a descrição dele para que você acompanhe. Deus fez o homem para dominar e não ser dominado. E agora, infelizmente, dominado pelo pecado, dominado pelas legiões de demônios, dominado aleluia, pelos vícios no modo geral, agora também está sendo dominado pela ideologia de gênero. Irmão Lucas, para nós finalizarmos o nosso vídeo, aleluia, qual o conselho que você tem para dar, aleluia, para os nossos espectadores? O que fazer para defender, aleluia, a nossa família da famosa ideologia de gênero? Acho que o princípio de tudo, né, o principal é você educar os seus filhos no caminho do Senhor. Porque quando a gente aprende uma coisa, pode vir uma coisa errada, mas a gente vai saber da verdade, e a verdade ela vai estar lá dentro, né? E procurar sempre estar acompanhando a educação do seu filho, do adolescente que mora com você,
procurar vendo o que estão falando para ele nas escolas, por onde ele anda, porque se a gente não tomar cuidado, isso acaba invadindo a mente até de um adulto, né? Como a gente viu no vídeo do homem que se transformou numa menina já de idade, né? Depois de casado, depois de ter filho, quem dirá de uma criança que é inocente e não sabe discernir o que é certo e o que é errado ainda. Então o conselho que eu dou para os amados irmãos é: eduque os seus filhos dentro da palavra do Senhor e vigiem, né? Fiquem de olho, vá, participe das reuniões, veja o que é falado, veja o que é ensinado para o seu filho, para que você possa combater esse mal de acordo com a palavra de Deus. Está aí o conselho do nosso irmão Lucas, jovem também como você, louvado seja o nome do Senhor. Lucas, eu quero te fazer uma pergunta e deixar isso bem claro aí para os nossos espectadores. Você foi manipulado para fazer esse vídeo comigo? Não fui manipulado. Eu não concordo com a ideologia de gênero. Eu acho que é um mal que vem para acabar com a família, assim como os outros males que o pastor já falou, como o adultério, o divórcio. São todos meios que o inimigo ele tem arrumado na atualidade para destruir a família que Jesus instituiu. Porque o inimigo sabe que destruindo a família, um jovem sem um pai, sem uma mãe, um jovem que não tem, aleluia, uma família alicerçada, ele é muito mais propenso a ir para o mundo do álcool, das drogas, da prostituição, do que um jovem que tem uma família estabelecida. Louvado seja Deus. Por que eu fiz essa pergunta? Porque devido à mídia, ela abranger um mundo inteiro, eu sei que tem aqueles que nos acompanham em nosso canal, Derrubando o Raciocínio, tem também os críticos. Tem aqueles que sempre querem aguardar alguma falha nossa para depois nos expor ao ridículo. Louvado seja Deus. Mas para você que tem esse propósito, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, se você tem esse foco de me prejudicar devido aos temas do meu canal ser temas polêmicos, louvado seja Deus. Se for fazer, faça com perfeição. Porque uma coisa eu deixo claro a você: nada nós podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Outra coisa, não tenho medo nenhum de processo, porque eu temo falar algo aqui que esteja fora das escrituras sagradas. Com isso você tem todo o seu direito de me processar. Aleluia. Terceiro ponto básico que eu quero deixar claro aqui, objetivo. Louvado seja Deus. Posso ser chamado de homofóbico, posso ser chamado do que for, louvado seja Deus, mas contra a família brasileira, contra os lares cristãos, aleluia, enquanto eu tiver graça de Deus na minha vida e fôlego de vida para combater o mal, estou aqui para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero agradecer a você que nos acompanhou neste vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe-nos aí também pela nossa rede social. Estamos lá no Facebook, @derrubandoraciocínios.com.br. Você vai encontrar nossa página no Facebook. No Instagram você nos encontra também, aleluia, derrubando _raciocínios. Você vai nos encontrar também lá no Instagram. Louvado seja Deus. Mas se você ainda não é inscrito em nosso canal, quero te convidar, se inscreva agora. Louvado seja Deus. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia. Não esqueça também de deixar aquele joinha em cada vídeo que a gente postar. Nos comentários, aguardo você para abordar o assunto para os nossos próximos vídeos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim já o nosso irmão Lucas dando as suas considerações finais para finalizar esse nosso vídeo. Agradeço aos irmãos. Não se esqueça também de ativar os sininhos, as notificações. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que possamos estar cada dia mais preparados, né, para lutarmos contra, não só contra isso, mas contra tudo, né, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós só tiramos um apanhado aqui a respeito da ideologia de gênero. Louvado seja Deus. Para você entender melhor, a gente vai deixar os links aí na descrição, tanto dos vídeos onde a gente extraiu essas partes de vídeo que a gente colocou aqui no nosso canal, quanto, aleluia, louvado seja Deus, as fontes que nós pesquisamos. Louvado seja Deus. Temos uma fonte aí que está totalmente em inglês, louvado seja Deus. Em seguida você vai ter também lá a mesma fonte traduzida, porém pouco confiável. Louvado seja o nome do Senhor.
basta você dar uma clicada lá e você vai entender melhor. Amém? Então que Deus abençoe. Não se esqueça, aleluia, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar aqueles vídeos, aqueles joinhas, concordando com o nosso trabalho. Se você discordar também, deixa o dislike, não tem problema. Aceitamos da mesma forma. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.